É muito bom, muito gratificante saber que a igreja está cheia, tem bastante gente. E mais uma vez eu aqui, né, Deus tem me colocado aqui. Eu fico muito feliz por ter sido escolhido hoje para passar essa mensagem. Eu não me sinto mais apto a estar aqui, né? Tem mais gente mais teologicamente preparada do que eu. Mas se Deus me colocou aqui, eu tenho falado que sempre que Deus me chamar, eu estarei pronto para obedecer o chamado de Deus. A gente, como eu disse, menos preparado, a gente tem um desafio quando a gente é chamado para pregar. O que falar, o que dizer, até para pessoas que estão mais tempo na igreja do que a gente. Pessoas que têm aí uma visão, talvez, maior da Bíblia, né? E numa dessas manhãs, eu acordando de madrugada, às 4 horas da manhã, eu fiquei pensando o que falar, Senhor. Eu fiquei pensando na minha vida, desde que eu nasci, como Deus tem me conduzido. E quando eu entrei na igreja aqui, que eu comecei a ver mais e mais a minha vida ser transformada. Quem me conheceu aqui quando eu vim, alguns depois, mas via que eu chegava aqui com a Maria Rita, né? E hoje Deus multiplicou a minha família. Me deu uma esposa e mais uma filha. E pensando nisso, me veio um texto bíblico na mente. Um texto que talvez todos que estamos na igreja nós conhecemos. E dizendo assim, todos já vão saber de cara qual o texto que a gente vai meditar hoje. Uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, no livro de João, capítulo 3. O verso 16. E como eu preciso de ajuda de vocês, eu gostaria que todos que conhecem me ajudassem a ler esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor é singular, esse amor de Deus é incomparável. Mas o primeiro ponto que a gente vai destacar hoje aqui é o autor desse amor. A gente já viu um sermão aqui, passado pelo irmão Daniel, né? Quão grande é a criação de Deus. Um Deus onipotente que é a essência da existência. Um Deus que criou os céus, criou a terra, o mar, a fonte das águas e tudo o que há. Um Deus que criou estrelas, planetas, universo. Deus que criou planetas que faz com que a Terra seja comparada com um grão de areia. Deus que criou a humanidade a partir do barro, uma matéria inanimada, e soprou em suas narinas e fez com que o homem se tornasse uma alma vivente. Um Deus onisciente, que sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Um Deus que conhece até os mais íntimos dos nossos corações. Um Deus que antes que a nossa palavra chegue na nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Um Deus onipresente, que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ali Ele está. Um Deus que, mesmo no fundo do mar, no ventre de um grande peixe,
Ele ouve a súplica e a oração de um filho teu. Esse Deus nos ama. Esse Deus ama cada um de nós que estamos aqui. Ama cada ser humano. E o segundo ponto é o objeto desse amor. A gente viu em outro sermão aqui nessa igreja, o irmão Roberto falar, né, que Deus amou o mundo. E o mundo, nesse texto, não é o planeta em si, mas são as pessoas, são os povos. Deus amou aqui adventistas, Deus amou católicos, Deus amou testemunhos de Jeová, Deus amou assembleianos, Deus amou aí a polaridade que está nesse Brasil, né? Deus amou de direita, Deus amou de esquerda, Deus amou americanos, Deus amou indígenas, Deus amou ateus, Deus amou pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Deus não fez distinção de pessoas se elas eram mais cultas, se elas eram mais preparadas, se elas eram mais ricas. Deus amou pessoas. E pensando, a gente até se espanta quando a gente olha para nós, pecadores como nós somos. Esse Deus onipotente ainda nos ama. E um outro ponto é o dom desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui tem, creio eu que tem muitos pais, eu também sou pai, eu sei do amor que temos pelos nossos filhos, é o filho que é a alegria, o deleite de nós. E aqui que é pai? Quem aqui que é pai seria capaz de dar o seu filho, a vida do seu filho, por uma pessoa justa? Creio eu que ninguém teria essa coragem, falando de corações humanos. Eu falo porque eu creio que não teria coragem de dar minha filha em troca de uma pessoa justa. Mas Deus, Ele nos amou e Ele deu seu único filho. Por pessoas injustas, por pessoas arrogantes, pessoas mentirosas, traficantes, por viciados, por pessoas que literalmente mereciam morrer. Mas Deus deu seu único filho para que nós pudéssemos ter uma oportunidade, uma chance de estar vivendo eternamente. Eu vi uma frase do livro da Ellen White que dizia assim, que Deus nos deu um presente, o céu, e um dom, Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Bíblia diz que Ele é o único justo que andou aqui nessa terra. Então nós não temos entre nós, falando de pessoas humanas, nós não temos justos. Nós temos coração mau, temos a nossa vida toda torta, como se diz assim, né? E Deus nos amou. O quarto ponto é o tamanho desse amor. O verso bíblico diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios 3:9 vai dizer que esse amor excede todo o entendimento. Mas nós, no mesmo texto de Efésios 3:19, nós podemos conhecer esse amor.
Nós não entendemos, mas nós podemos sim conhecer, nós podemos sentir através das coisas que acontecem na nossa vida, né, e através do sacrifício de Jesus na cruz por nós, que é o principal ponto, é a única razão de estarmos aqui hoje nessa igreja. O amor de Deus que nos constrangeu a estar aqui, Ele que nos conduziu. E nós estamos aqui adorando a nosso Salvador, a nosso Deus, porque nós temos uma esperança. A esperança é Jesus. A esperança de um dia estarmos no reino dos céus. Nós amamos pessoas por sermos boas com a gente, pessoas que fazem bem a nós. Nós amamos pessoas que são agradáveis, pessoas que nos dão algo em troca, muitas vezes. Mas quando a pessoa olha torto pra gente, a gente gostei daquela pessoa. Como aqui foi dito aí pelo irmão Daniel, mais uma vez, na Escola Sabatina, a gente leva ao extremo quando a pessoa faz alguma coisa de errado com a gente. Nós não conseguimos muitas vezes dar o perdão, mas retribuímos o olhar torto. Imagina se Deus fosse assim. Estaríamos todos perdidos. Deus amou de tal maneira que deu teu Filho único, teu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E outro ponto que a gente vai ver hoje, quase o final desse verso, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas vezes nós vemos aqui mensagens que falam do amor de Deus. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é bondade. Deus, Ele é 100% amor, como 1 João 4, verso 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Mas nós esquecemos também que Deus, Ele também é 100% justiça. Vocês percebem que nesse texto existem dois caminhos. Existe a vida eterna, mas também existe o perecimento eterno. O inferno é um futuro real, mas ninguém precisa ir para lá, porque a Bíblia diz que ele foi preparado para o diabo e seus anjos, não para nós que somos filhos de Deus, não para nós que aceitamos a graça de Jesus. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja, todos vêm na igreja no sábado e saem das portas. Não estou julgando ninguém, mas a Ellen White mesmo diz, né, que dos adventistas, isso me espanta quando eu ouvi esse comentário, que nenhum em 20 se salvarão. Então, o inferno é um futuro real. E Deus, Ele grita para que nós busquemos a Ele, para que nós aceitemos verdadeiramente, não superficialmente, o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Em Lucas 15 tem a parábola da ovelha perdida, que está lá fora, mas também tem a parábola da dracma, que está dentro de casa. Deus, Ele morreu naquela cruz por nós, para que nós tenhamos a vida eterna. O verso 17 de João 3 vai dizer que
Deus enviou o teu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Mas também ele diz no verso 18: aquele que não crê no Filho do Homem já está condenado. E essa é a ferramenta que Deus dá nas nossas mãos. A fé, acreditar em Jesus. Nós temos a capacidade que Deus nos deu para que todo que nele crê não pereça. Percebam também que Jesus ele não diz para que todos não pereçam, ele diz que todo aquele que nele crê. Nós sabemos, como pessoas que leem a Bíblia, que nem todos se salvarão. Apocalipse 20 diz que os números que se perderão serão tão numerosos quanto a areia do mar. Esse é um texto que creio eu que todos que leem ficam tristes, porque nós sabemos que nem todos estarão lá. E o objetivo maior da morte de Cristo está nas duas últimas palavrinhas desse texto aí: vida eterna, para que todos nós tenhamos a vida eterna. Tem uma história que eu ouvi uma vez que dizia o seguinte: que havia um homem que tinha um filho, o único filho que ele amava muito. E esse homem, ele tinha um trabalho diferente. Ele cuidava da ponte do trem, em que essa ponte ela deveria ser levantada para que os barcos passassem por baixo do rio. E assim que os barcos passavam, essa ponte deveria ser abaixada para que os trens atravessassem. E esse filho, algumas vezes, gostava de ir para o trabalho do pai, e ali ele ficava na cabine, observando o trem passar com muita alegria, via as pessoas na janela, muitas pessoas, muitas sozinhas, acompanhadas, outras deitadas uma no ombro da outra, muitos viciados em droga, muitos festejando, e ali vivendo a sua vida. E certa vez, esse menino estava brincando ali perto da linha do trem, quando ele percebeu que um dos trens que deveria parar no sinal vermelho avançou e não respeitou a ponte erguida. Esse menino gritando seu pai, e desesperado, correu para abaixar uma alavanca manual que havia ali, onde essa ponte seria abaixada mais rápido. E ali ele caiu num buraco que era a base da ponte. E seu pai entrou em desespero porque o trem estava próximo à ponte. Se ele salvasse seu filho, ele mataria centenas de pessoas naquele trem. Ele teve que tomar uma dura decisão. E ele abaixou a ponte e sacrificou o seu único filho por conta daquelas pessoas. E ali ele vendo as pessoas pela janela passando. Pessoas, como eu disse aqui, pessoas arrogantes, pessoas mentirosas, pessoas cheias de si. Pessoas que não se importavam com outras pessoas, drogadas, pessoas ímpias. E quando ele via ali o sangue do teu filho escorrendo pela base da ponte, ele pensava: será que valeu a pena? Será que um dia alguma dessas pessoas vai se lembrar do que eu fiz? Será que alguma dessas pessoas vai olhar para esse sangue, vai dar valor ao que eu fiz? Sacrificar meu único filho
por amor a eles. Jesus fez isso por nós. Deus fez isso por nós. Isaías 53:5 vai dizer que ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagados pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava com ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Naquela cruz, nós estávamos, a gente não estava nem na cruz da direita e nem da esquerda. A gente estava na cruz do meio, na cruz do centro, representados por nosso Salvador, nosso Jesus. Que o propósito dele é nos ver todos nós. Como a Bíblia diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Que nós possamos um dia estar lá e dizer a Deus, dizer a Jesus: Senhor, valeu a pena. Porque eu estou aqui. E vou viver eternamente com o Senhor. Sabendo desse amor, um apelo que eu faço a todos nós, para mim também, para todos que estão aqui. O pedido de Jesus, quando ele estava aqui, era para que a gente espalhasse esse amor, para que a gente saísse pelo mundo falando desse amor, falando desse sacrifício, mostrando para as pessoas no trem o sangue dele sendo escorrido pela ponte que nos liga a Deus. É esse o propósito de Deus, a vontade de Deus, que todas as pessoas saibam e conheçam o grande amor que Ele tem por nós. Essa mensagem breve, mas com muito amor e carinho, que eu vim aqui passar para vocês, não minha, mas de Deus. E que nós possamos, hoje, pensar melhor nesse texto, que nós conhecemos de cor, mas talvez nós falamos superficialmente e não paramos para pensar a grandeza. Muitos dizem que esse texto ele é o Evangelho dentro do Evangelho, o mini Evangelho. E se a gente não consegue, como eu vejo muita gente falar, que não consegue memorizar os versos bíblicos, mas que esse fique no nosso coração. O meu desejo em nome de Jesus. Amém. E vamos fazer uma oração. Pedindo que todos fiquem de pé para eu te Senhor nosso Deus, Pai nosso que está nos céus, aqui estamos mais uma vez diante do Senhor para agradecer a oportunidade, agradecer, Senhor, o sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós, na cruz do Calvário. Agradecer, ó Deus, pela oportunidade, pela graça, que sabemos, ó Pai, que para nós é dada de graça, mas foi pago um alto preço. E que nós possamos estar no reino dos céus com o Senhor, um dia festejando e agradecendo a eternidade por esse sacrifício. Que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, e levar essa mensagem nos nossos corações, levar, Senhor, a Tua palavra e pregar para pessoas que ainda não conhecem, que ainda não viram esse sacrifício. Que possam, a partir do nosso testemunho, das nossas palavras, conhecer, Senhor. Que seja feita em nós Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.